As imagens que você vai ver aqui, elas foram divulgadas por um veículo dos Estados Unidos, um jornal chamado New York Times. É uma imagem que é divulgada por um veículo estrangeiro e que é divulgada para o mundo todo. O New York Times, ele obteve essas imagens por intermédio da Embaixada da Hungria no Brasil. E estas imagens mostram o Bolsonaro entrando na embaixada. Logo depois é fornecido a ele travesseiros, roupas de cama. Depois chega um funcionário com uma mochila, provavelmente levando roupas para ele. E ele fica nessa embaixada da Hungria aqui no Brasil por 2 dias. Essas imagens mostram claramente que o Bolsonaro estava buscando refúgio na possibilidade dele ser preso ainda naquele período do Carnaval, quando houve uma ação contra atos golpistas no Brasil, dentro daquele inquérito dos atos golpistas. Isso prova uma série de questões, mas a primeira é que, de fato, ele é um covarde, um covardão, como bem disse o Lula. Segundo, mostra que esse sujeito ele não tem escrúpulos. Além de ser um vagabundo criminoso, ele não tem escrúpulos. E eu vou explicar para você no decorrer do vídeo por que ele foi para a Embaixada da Hungria. Primeiro nós vamos ver as imagens, as imagens. A primeira imagem é essa daqui, é ele chegando com o carro dele na embaixada. Esse carro preto que está vindo ali é o carro dele. Então você está vendo lá ele chegando, tá aí, ó. O Bolsonaro, né, nesse carro, ele chega até a embaixada e essa é a primeira imagem que surge dessas imagens que foram divulgadas pelo New York Times. É importante você saber, tá? Esse jornal, ele divulgou essas imagens para o mundo todo e nesse momento o mundo inteiro está sabendo qual é o perfil do Bolsonaro. É certo que a gente já sabe disso, isso já foi dito inúmeras vezes. O Bolsonaro é um sujeito que tem muitas ressalvas do ponto de vista global, né? Somente um grupo muito reduzido de pessoas alinhados à extrema-direita que apoiam o Bolsonaro e que falam coisas positivas a respeito dele. Os relatos a respeito do Bolsonaro são sempre negativos a ponto global. Então é somente aqui no Brasil mesmo que o Bolsonaro tem um grupo de fanáticos que estão dispostos a defender tudo que ele faz. Então essa imagem, divulgada pelo New York Times, ela mostra claramente esse perfil do Bolsonaro, um perfil de um covarde e de um golpista. E você vai saber por que ele está buscando a Embaixada da Hungria. Mas eu quero trazer essa próxima imagem aqui para você. Nessa imagem aqui, nós temos o Bolsonaro entrando na embaixada e do lado dele está lá o embaixador da Hungria. Então o embaixador recepciona o Bolsonaro e eles se deslocam até um local, você está vendo ali. O Bolsonaro tem mais 2 pessoas juntas com ele, e você observa lá o embaixador da Hungria e o Bolsonaro, o embaixador provavelmente mostrando para ele o local onde ele vai ficar, onde ele vai dormir. Então você está vendo ali, ele tem essa conversa, né, com o embaixador vai explicando para eles alguns detalhes, e aí está o Bolsonaro já dentro da embaixada. Nesse caso aqui, ele está dentro da embaixada, já tendo essa interação com o embaixador. Ali eles entram num elevador, né, como você está vendo aí. Essas 2 outras pessoas juntas com o Bolsonaro entram também no elevador. E essa é mais uma imagem. Essas imagens, repito, divulgadas pelo New York Times. São imagens de dentro da Embaixada da Hungria. Isso daqui, gente, não tem como inventar história, tá? Isso aqui não tem... O Bolsonaro pode colocar uma desculpa aqui e ali, ele pode falar o que for, mas na verdade não tem como negar que ele estava lá. E não tem como negar também o objetivo. Não tem nenhum motivo para ele dormir na Embaixada da Hungria, que não seja o objetivo de fugir. Isso nos traz algumas dúvidas sobre exatamente algumas atitudes dele. Por exemplo, teve uma situação em que houve uma batida, né, vamos colocar assim, uma ação da Polícia Federal na casa dele na praia, e ele havia então fugido do local de jet ski, foi para um local onde estava longe lá da ação da polícia, e ele fala, eu fui apenas pescar. Na verdade fica claro que ele foi para lá para fugir da polícia. Ele é um fujão. Esse sujeito é um covarde.
Olha, eu não tenho notícia de um vagabundo maior na história do Brasil. É um covarde, né? Nessa próxima imagem aqui a gente vê, são várias imagens que foram divulgadas pelo New York Times. Nessa imagem aqui nós temos o embaixador, né? Nesse caso aqui é o staff, né, da embaixada, são funcionários da embaixada que levam roupas de cama, tá vendo lá? Travesseiros e roupas de cama. Ali é a entrada dos apartamentos, né? Onde ficam os quartos, onde o quarto do Bolsonaro estava. À esquerda nós temos o embaixador da Hungria e à direita, que acabou de entrar ali, nós temos um funcionário da embaixada. Então a gente vê claramente que eles estão preparando o local para que o Bolsonaro pudesse dormir, né? Ali são funcionários da embaixada e estão levando, né, essas roupas de cama para o Bolsonaro ficar na embaixada. E naquele período, né, muito provavelmente, ele estava acompanhando os acontecimentos para saber se ia ser feito o pedido de prisão preventiva dele, e ele, na verdade, já estava preparado para esse eventual pedido dentro da embaixada. E é importante você entender por que disso, qual é o motivo disso. Eu vou trazer a próxima imagem que mostra o embaixador ali, né, o embaixador da Hungria com um funcionário levando uma máquina de café exatamente para o local onde estava o Bolsonaro. Você vai ver nessa próxima cena, né? Temos mais um trecho aqui, aí nessa imagem, ele está levando essa máquina de café para o local onde estavam os apartamentos, no caso, no local onde era o quarto, né, onde estava o Bolsonaro. Então ele leva essa máquina de café, o embaixador, né, procurando trazer algum conforto para ele com essa máquina de café. Tem outras imagens que foram divulgadas também depois dessas primeiras imagens que saíram na manhã de hoje, manhã lá nos Estados Unidos, né? Essa imagem aérea aqui mostra exatamente como é a embaixada da Hungria, né? Esse portão foi por onde o Bolsonaro entrou, né? Ele entrou por esse portão, aqui onde o carro dele estava estacionado, e esse aqui é o local onde tem os apartamentos dos convidados, né? Que é onde o Bolsonaro ficou. Então aqui é uma imagem aérea desse local onde é a embaixada, onde o Bolsonaro esteve, né? Essa imagem é uma imagem satélite do dia 13 de fevereiro. Então aqui é uma imagem capturada pela rede de satélites Pleiades-Neo. E aqui você está vendo os dados aqui embaixo, né? Aqui embaixo, o dado feito pelo Leandro. Então, nós estamos mostrando aqui para você, já agora em detalhes, como que de fato tudo aconteceu. Tem mais uma imagem do Bolsonaro. Essa aqui já é uma imagem da tarde de quarta-feira, né? Ele chega no dia 12, aí você está vendo a data em cima, dia 13, né? Às 18 horas. O Bolsonaro ali na parte externa, conversando com uma pessoa, né? Nesse momento aí ele já tá, ele já tá praticamente preso, né? Ele mesmo se prendeu, vou me prender-se nisso daí, né? Tá ali dentro da embaixada, olhando ali no celular, interagindo ali com o celular dele e tudo mais, vendo o que está acontecendo. Já são 6 horas, né? Mais de 6 horas da terça-feira. E ele conversa então com essa pessoa ali na parte externa. Já é o segundo dia, né? Ele chega na segunda-feira, aí já estamos na terça-feira, e esse close, né, mostrando ele claramente ali dentro da embaixada, ele com essa interação. E depois nós temos essa última imagem. Nessa imagem da quarta-feira, aí você já vê lá 16 horas, né, 4 horas da tarde, mais de 4 horas, quase 4 horas e 15 minutos, é o Bolsonaro saindo, né? Aí a imagem dele, né, o Bolsonaro, ele saindo da embaixada, tá acompanhado de mais algumas outras pessoas que levam a mala dele. Ele entra no carro, né? Bolsonaro entra no carro, acompanhado pelo embaixador da Hungria. Né? E aí ele sai, nesse momento ele sai da embaixada. Então ele passa esses dias lá. É importante você entender o motivo disso, né? Muitas pessoas falam, mas por quê? O que tem de mais ele ficar numa embaixada, né? A verdade é que a embaixada é um local, isso é importante você saber, ela é um local que, apesar de estar dentro do Brasil, apesar dessa embaixada estar lá em Brasília, dentro do Brasil, portanto,
ela é um território que não é brasileiro. Ali, naquele local, ali naquela casa, vamos dizer assim, ela é um território da Hungria. Então, é importante a gente deixar bem frisado isso. Um pedido de prisão do Bolsonaro, por exemplo, ele não poderia ser cumprido com o Bolsonaro dentro da embaixada. A polícia não pode entrar na embaixada. Tá? Então, ele foi ali para se refugiar. E aí nós temos duas questões fundamentais para entender isso. Bolsonaro procurou fugir da possibilidade de ser preso. Ele se escondeu na embaixada justamente para essa finalidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, isso pode ter implicações jurídicas. Para algumas pessoas, há uma divisão de opinião a respeito disso, tá? Mas para algumas pessoas já não há mais possibilidade do flagrante, ou seja, ele não pode ser preso em função dessa atitude. Para outras pessoas, ele demonstra claramente que não vai cumprir uma prisão preventiva e isso enseja a possibilidade de que ele seja preso imediatamente. E tudo isso, agora, nesse momento, está sendo, com certeza, debatido dentro do âmbito do STF, dentro do âmbito daqueles que estão acompanhando todos esses atos do Bolsonaro. O resumo é que é um covarde canalha, um covarde vagabundo. Esse é o resumo, tá? Não tem muito o que dizer. É um covarde. E não é só isso. Ele não aceita ser preso. Ele sabe que vai ser preso. Então, por pelo menos 2 ocasiões, ele teve certeza de que ele iria ser preso. Aquela ocasião em que ele fugiu de jet ski e agora nessa ocasião em que ele se refugia dentro da Embaixada da Hungria. Por que a Embaixada da Hungria? Porque hoje, provavelmente a Hungria seja um dos únicos governos do mundo. A Hungria, talvez Israel, seja um dos únicos governos do mundo que poderia dar asilo ao Bolsonaro. Porque são governos de extrema direita. São governos que têm a despreocupação em dar asilo a uma pessoa que cometeu crimes, sendo essa pessoa uma pessoa da extrema-direita como o Bolsonaro. Então ele faz tudo meio de caso pensado. Isso é importante você saber também. São algumas informações. Se você tiver mais dúvidas, você pode colocar aqui nos comentários. A gente vai fazer um vídeo, pode fazer um vídeo respondendo todas as dúvidas. Mas a gente trouxe em detalhes tudo o que aconteceu e o motivo de tudo isso ter acontecido. Então deixa o seu comentário. Eu quero saber o que você pensa a respeito desse sujeito covarde, fujão, que acabou se escondendo na embaixada com medo, que é medroso também, com medo de ser preso. Coloque nos comentários aqui. Não se esqueça de dar o like, viu? Por favor, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, faça a sua inscrição, porque a gente está todos os dias trabalhando para você. Eu estava falando para você sempre aqui nos vídeos, né, sobre a possibilidade de você trabalhar aqui no Brasil e ganhar em dólar. E agora a gente tem inclusive a oportunidade de conversar. Você vai falar comigo, é só você entrar nesse link, que é o primeiro link do comentário fixado e também o primeiro link da descrição do vídeo. Entra aqui, você vai saber o que é. Eu vou explicar para você em detalhes, tá? É de graça para você saber o que é. Entra nesse primeiro link aqui. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que nos ajude. Nós precisamos da ajuda das pessoas, porque é assim que a gente se mantém aqui trabalhando. É uma importante ajuda que você está dando para um canal de combate à desinformação, de combate ao discurso de ódio. Você pode nos ajudar sendo membro do nosso canal, você pode ser membro do nosso Apoia-se, por favor, pense na possibilidade de ser um apoiador aqui do canal, e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, é qualquer valor, o valor que você puder, se você quiser, claro, né? Se você puder e se você quiser. A gente pede para você essa ajuda porque a gente realmente precisa, tá bom? Um grande abraço, aproveito para desejar novamente para você uma boa semana. Daqui a pouquinho a gente volta.